Graça e paz a todos do canal Desmistificando Brana, o canal que busca mostrar a face oculta da mensagem de William Brana. Antes de tudo, vou pedir para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo para outras almas serem libertas desta seita. Bom, eleições americanas acontecendo, Kamala Harris contra Donald Trump. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha até saído o resultado dessas eleições. E aproveitando esse timing, seria interessante falar a respeito sobre o William Brana e a política americana, porque provavelmente você já deve ter ouvido falar a respeito aí da possibilidade de uma mulher se tornar presidente dos Estados Unidos e como isso iria se cumprir com uma suposta profecia de William Brana. Neste vídeo, vou tentar desmistificar essa historinha aí de que Brana teria previsto algo assim. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: omissão nas visões de 1933. Brana mencionou a eleição de Kennedy como cumprimento de uma das suas visões de 1933, mas essa profecia não aparece nas descrições mais detalhadas dessas visões em outras fontes, como o livro das 7 Eras da Igreja. O que está querendo dizer aqui no primeiro ponto, gente? Em 1933, Brana diz que fez um conjunto de 7 visões e que elas estavam se cumprindo com o passar dos anos. Acontece que não há registro nenhum desse ano de 1933 quando Brana teria feito essas profecias. Já foi perguntado onde que ele fez, em que momento, quem estava de testemunha. O máximo que foi dito é que ele teria enterrado na pedra fundamental da igreja de Jeffersonville, mas cada um dá uma versão. Ou seja, é muito curioso que você vê muitos irmãos hoje em dia, quando a gente cobra eles a respeito da profecia de Billy Paul em Los Angeles, que o próprio Billy Paul sobe no púlpito e fala, ó, essa profecia não se cumpriu porque era dito que quando eu não fosse um homem velho, tubarões já estariam nadando em Los Angeles. Então, eu ainda não sou um homem velho, senão isso já teria se cumprido. Ele fala isso em púlpito, ele fala no Brasil, inclusive, tem vídeo disso. E mesmo assim, qual que é o argumento que a gente ouve hoje em dia, sabendo do falecimento de Billy Paul? Ah, mas se não tem fita, não vale, né? Muito conveniente. Não, mas não tem fita. Não tem fita, então não vale. Só não chamam Billy Paul de mentiroso, né? Isso não tem coragem de dizer, porque das duas, uma. Ou William Brana mentiu, ou Billy Paul mentiu, ou os dois mentiram. Mentira! Né? Então, chama alguém de mentiroso, pelo menos, né? Que é isso que estão dizendo quando falam, ó, você não tem fita, não vale. Então, Billy Paul falou que tinha essa profecia, certo? Mas a gente não tem fita dela. Logo, Billy Paul mentiu. Chama, fala. Mas eles não vão falar porque, claro, se a gente admitir que Billy Paul mentiu em uma coisa, a gente vai começar a avaliar todas as outras coisas, certo? Mas esse conjunto aqui que não tem registro, e aqui eles não cobram fita. Aqui eles não cobram fita dessas profecias. Ah, o William Brana disse que ele profetizou em 33, tá? Mas cadê o registro disso? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ah, não sei, eu não preciso de fita pra crer. Ah, aí é conveniente, né? Mesmo assim, ele consegue errar, né? Porque ele fala que Roosevelt levaria o mundo a uma Segunda Guerra Mundial. Não foi Roosevelt que levou a Segunda Guerra Mundial, foi Adolf Hitler. Ele fala sobre os 3 ismos, né? Que surgiriam os 3 ismos. Vamos aqui dar uma colher de chá e supor que realmente essas profecias aconteceram em 33, mesmo sem nenhum registro. Ainda assim, ele conseguiu dar conta de errar. Ele conseguiu narrar fatos como se fossem profecias e errar. Por quê? Porque em 33 já se tinha os 3 ismos. Você já tinha fascismo, olha aqui, ó. O termo fascismo foi usado pela primeira vez em 1915 por membros do movimento de Mussolini. Já existiu o movimento do Mussolini, que já poderia ser considerado fascista, e aí ganhou o título de fascismo em 1915, antes de 33. Você já tinha o nazismo também sendo usado desde 5 de janeiro de 1919. E o comunismo já existia desde a época de Karl Marx. Mas aí alguém vai dizer, não, mas ele não quis dizer a ideia comunista. Ele quis dizer quando o comunismo chegasse ao poder. Então tudo bem. Vamos pegar a primeira grande revolução comunista da história, que foi a Revolução Russa, 1917. Antes de 33 também. Então mesmo narrando os fatos, ele deu conta de errar.
Ele narra fatos como se fossem profecias, não tem registro dele profetizando isso em 33, e mesmo assim, se tivesse, já teria errado. É a narração de fatos, não são profecias. Segundo ponto, contradições sobre a responsabilidade do voto feminino. Brana inicialmente responsabilizou o voto feminino pelas eleições de Kennedy, mas dados históricos mostram que a maioria dos votos femininos foi para Richard Nixon e foram os homens que garantiram a vitória de Kennedy. Isso contradiz com sua afirmação de que os votos femininos decidiram a eleição. Aí a gente vai entrar nesse ponto também, que é uma outra contradição. Ó. Ele vai falar, tá aqui registrado, ó. Isso aqui é durante as eleições, tá? Mas ele também tem uma citação depois que Kennedy vence. Ele disse que foi por causa do voto feminino. Mas isso aqui, durante a eleição, ele fala, ó, também tem sido uma coisa má feita nesse país. Eles permitiram que as mulheres votassem. Essa é uma nação de mulheres e ela poluirá esta nação como Eva fez com o Éden. Agora você vê por que estou martelando do jeito que estou. Eu tenho, assim diz o Senhor, em seu voto ela elegerá a pessoa errada. Então aqui você vê que ele condenava o voto feminino, que dizia que o voto feminino ele elegeria a pessoa errada, né? E que iria poluir o país como Eva teria poluído o jardim do Éden. Sempre ele ignora que Adão pecou no Éden também, né? É impressionante. E Adão pecou sem ser enganado, inclusive. Mas é impressionante como ele não consegue condenar Adão com a mesma veemência que ele condena Eva, né? É um negócio sensacional. O problema que ele tinha com as mulheres, claramente, assim, como já foi mostrado aqui em outros vídeos. Indo para o terceiro item, a gente tem aqui, então, os acontecimentos, né? Mudança nas afirmações sobre a influência católica. Brana insinuou que Kennedy, por ser católico, permitiria que a Igreja Católica controlasse os Estados Unidos. Essa previsão também não se cumpriu, pois Kennedy não vendeu a nação ao Vaticano e seu mandato terminou abruptamente com seu assassinato em 1963. Por quê, gente? Vamos mostrar aqui para vocês entenderem o que isso tem a ver com a profecia da mulher. Leiam esse parágrafo 38 comigo. Então, quando essas mulheres ajudarem a eleger a pessoa errada, eu vi uma grande mulher se levantar nos Estados Unidos, bem vestida e bonita, mas cruel de coração. Ela guiará ou liderará esta nação à ruína. Coloquei entre parênteses, talvez a Igreja Católica. Ok. Talvez a Igreja Católica. E aí, o que ele vai dizer? Quando o Kennedy é eleito? Quantos se lembram dessa visão? Aqui na igreja. Claro, disse isso. Como até Kennedy seria eleito nessa última eleição. Como as mulheres teriam permissão para votar. Agora, e dizia ali, naquela época haveria uma grande mulher se levantando nos Estados Unidos. E ela estava vestida e bonita. Mas ela era cruel de coração. E eu coloquei entre parênteses na visão, até mesmo papel amarelo, disse, talvez a Igreja Católica. E as mulheres, tendo permissão para votar, ajudariam a eleger a pessoa errada para esta nação. E foi isso que fizeram, exatamente. E coloquei entre parênteses, talvez a Igreja Católica, viu? Isso vai assumir o poder, dominar os outros nos Estados Unidos. Ela será linda de se ver, mas ela será cruel de coração, como ela pode ser. Então aqui ele coloca que o cumprimento dessa mulher que ele viu nas 7 profecias seria a Igreja Católica. E o fato de Kennedy ter sido eleito, segundo ele, por votos femininos e ser católico, ele entendeu que seria isso então. Que a Igreja Católica comandaria os Estados Unidos através ali de Kennedy, que era católico, que foi eleito com voto feminino. Aí depois Brana ele edita essa profecia algumas vezes, né? Ele vai dizer, por exemplo, depois da morte de Kennedy, que a ruína dos Estados Unidos viria de um pacto entre o Vaticano e o Wall Street. Tem uma linha da mensagem que crê nisso até hoje, né? Que diz que haverá um pacto entre os Estados Unidos e o Wall Street, com o Vaticano e a Igreja Católica, de alguma forma vai enganar os Estados Unidos, enfim, eles vão por essa linha aí também, né? Então, gera mais uma contradição.
A outra é que, em outro momento, ele fala que os afro-americanos, né, os homens de cor, como ele dizia, eles foram os culpados pela eleição de Kennedy, né? Ele vai dar essa declaração aqui, ó. Um dos maiores erros que a raça negra já cometeu foi em Louisiana, e lá quando votaram em Kennedy na outra noite o colocaram. Então, ele fala que a culpa é do voto feminino, mas também fala que a culpa é do voto dos negros, sendo que eram assim diz o Senhor. Então, né, uma série de contradições e para finalizar, quando o Kennedy morre, ele sobe no púlpito ainda por cima e lança elogios a Kennedy, do qual ele condenava veementemente em vários momentos e de repente se torna um homem íntegro para ele, né? Tanto que é por isso que ele faz a edição então da sua profecia. Então, gente, não há profecia sobre mulher se tornando presidente dos Estados Unidos e cumprindo com algo que Brana disse. Na verdade, o que há é remendo do remendo do remendo do remendo. E para finalizar, eu gostaria de ouvir aqui junto com vocês o testemunho do irmão Jonas William, que ele resume bem essa história aí de William Branham Kennedy. Ele já foi um grande pesquisador já desse assunto, né? Para vocês aí terem um contexto muito melhor elaborado e não terem mais dúvidas. No Brasil, nós não temos tanto acesso ao material pregado por William Branham da década de 58 para trás. Aqui no Brasil, eles difundem muito o que eles chamam de terceira etapa, de 7 selos e aquela história que a gente já conhece, né? Por quê? Porque quando nós vamos examinar as mensagens antigas, os sermões que o William Branham pregou, então nós vamos reconhecer todas as contradições que envolveu o ministério de William Branham. E foi examinando essas mensagens antigas que o irmão Branham pregou, eu descobri profecias falsas, como, por exemplo, o irmão Branham ele começa a dizer que em 1933 foi dado a ele 7 visões, parece que ele estava voltando de um culto dentro da maçonaria, algo assim. E o irmão Branham diz que a ele foi revelado que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, temos essa profecia cumprida com a candidatura e eleição do presidente John Kennedy. Ele deixa de forma categórica clara de que o homem errado que seria elegido com esse assim do Senhor que cumpriu, que foi revelado ele em 1933, havia se cumprido o presidente John Kennedy. Aqui no Brasil, nós não temos acesso a todas as literaturas pregadas por William Branham. E eu tenho o meu pensamento hipotético, vamos dizer, de o porquê que os irmãos não traduzem as mensagens pregadas por William Branham de 58 para trás. Tem poucas. Mas se nós formos ver todas essas mensagens, nós vamos traçar um cronograma do que o irmão Branham pregou em cada tempo, do que foi cada profecia, as alterações que elas sofreram, entendeu? E isso vai mostrar para as pessoas de forma clara que isso não foi profecia, que o irmão Branham falou que ele era totalmente um pensamento sugestivo seu e que muitos falharam, por isso foram omitidos de vários livros que ele pregou posteriormente. Nós temos, por exemplo, a profecia de que em 1933 foi revelado para ele que as mulheres seriam dado o direito de votar e que elas, seria uma desgraça para a nação, segundo ele, e que elas votando elegeriam o homem errado. E ele fala, nós temos essa profecia cumprida com John Kennedy, que Deus havia revelado para ele, que assim diz o Senhor, ele diz, que o presidente John Kennedy venderia os Estados Unidos para o catolicismo. Ele fala, uma nação protestante hoje estará se tornando uma nação católica. Só que acontece, depois que ele dá essa profecia, que ele tem como cumprida, depois de chamar o presidente Kennedy de um crente Acabe, de que ele era manipulado por Jezabel e que a igreja católica estava por detrás disso, o presidente Kennedy, ele morre. Essa profecia não se cumpre. Em outros sermões, o irmão Branham vai se contradizer, dizendo que, censurando os homens de cor, dizendo, olha o que vocês fizeram, vocês cuspiram nas vestes de Abraham Lincoln, que libertou vocês da escravidão, e agora vocês colocaram um homem católico lá em cima. Então o grande problema do irmão Branham não é porque John Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, mas é porque ele criou essa ideia só porque o presidente John Kennedy era o primeiro católico a assumir a nação americana. E daí, quando ele fala que foi os homens de cor que colocaram o presidente Kennedy, ele esquece de que ele havia afirmado que era assim do Senhor, que as mulheres seriam dadas o direito de votar e que elas elegeriam o homem errado. Então ele já se contradiz aí. E para piorar a situação mais para frente ainda, ele fala, vocês veem o que foi dado nos noticiários, a presidência do presidente Kennedy foi uma fraude, porque eles adulteraram as máquinas. E foram as máquinas adulteradas que colocaram ele lá. Peraí, foram as máquinas, foram os homens de cor, ou foi as mulheres, como o Espírito Santo havia revelado? Ó, você vê aí, ó, mais um ponto que eu tinha até esquecido, né?
Mais uma versão contraditória de William Branham sobre essa situação de Kennedy. Mas vamos continuar. O grande problema, irmãos, é que quando ele afirma que o presidente Kennedy venderia a nação americana para o catolicismo, o presidente Kennedy morre. Depois da morte do presidente Kennedy, o irmão Branham tem a coragem de assumir o púlpito e dizer que morreu um dos maiores presidentes que a nação americana já teve e que somente pessoas sem caráter poderiam assassinar um homem tão íntegro como ele foi. Aí o irmão Branham vai alterar aquilo que ele já tinha dito que era assim do Senhor e vai dizer que ele pensa que o que fará a nação americana se vender para o catolicismo seria a falência das fábricas de tabaco e de uísque, e daí vai. Ele começa a mudar muitas visões. E esta visão, quando você pega o compêndio pregado por ele do livro das 7 eras da igreja, ali vai estar dizendo no livro da era da igreja de Laodiceia, sobre as 7 visões, ele menciona até o mês, junho, se eu não me engano, de 1933. Agora nós falamos um homem que ele lembra até do mês que ele profetizou, que foi revelado para ele, por que ele omitiria essa profecia do presidente John Kennedy, a profecia de Roosevelt, que seria o grande vilão da história por levar o mundo a uma Segunda Guerra Mundial, que isso é uma mentira. Todos nós sabemos que quem levou o mundo e induziu a Segunda Guerra Mundial foi Adolf Hitler, e o irmão Branham ele acaba omitindo essas profecias do livro das eras da igreja. As pessoas do Brasil não sabem disso porque essas profecias foram fraudulentas, não se cumpriram, e a melhor coisa a se fazer realmente era ter omitido elas. Mas nas mensagens antigas que nós acabamos tendo acesso assim para ler, a gente consegue ver essas coisas. Uma outra profecia também que o irmão Branham começa. Por fim, uma reflexão final. Branham falou que previa isso acontecendo entre 33, que seria a suposta data em que ele teve essa profecia, né? E até o ano de 1977. Gente, faz uma reflexão. Se os sistemas mundiais e a queda dos Estados Unidos chegaria após a chegada de uma mulher no poder, seja essa mulher física, seja a Igreja Católica ou não, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. Mas enquanto não fosse eleita essa mulher, a gente saberia que não chegou ainda ao fim dos sistemas mundiais, porque para chegar vai ter que ter uma mulher eleita. Então, tamo tranquilo, vamos vivendo. Mais 4 anos, né? 2008, foi Obama? Não, tamo vivendo. 2012, Obama de novo? Mais 4 anos. 2016, opa, vai dar Hillary. Será? Aí dá Trump. Opa, mais 4. Sabe, gente? Raciocina, não tem nem como conectar com a Bíblia isso. Como várias outras coisas, ou quase tudo que Branham ensinou, falou, profetizou, predisse e etc. Mas, em resumo, é isso. Um abraço a todos, graça e paz, Deus abençoe e até o próximo vídeo.